Olá, sou a professora Anne Moraes e estou dando o curso Mãe Solo, Bolsa Família e o papel da mulher na sociedade brasileira. Estamos na nossa aula 2. Vamos ver o que a gente vai trabalhar nessa aula? Então, nessa aula a gente vai ver os objetivos da aula 2, as famílias monoparentais, a gente viu na primeira aula os tipos de família, falamos da família tradicional, da monoparental, da unipessoal, enfim, da reconstituída. A gente viu alguns tipos de família. Porém, o nosso foco são as famílias monoparentais, cuja centralidade, a chefia dessa família, o centro dessa família, é a mulher. Então, a mãe solo. Então, é ela quem vai estar aí nesse papel de sustento dessa família. Então, essas famílias compostas por mãe e seus filhos. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas famílias, sobre as mães solo no Brasil. Vamos falar um pouco sobre monoparentalidade, classe, raça, etnia. Então, essas questões que estão muito envolvidas com relação a esse lugar da mulher, nesse papel de cuidado e de sustento da casa e da família. E a gente vai falar um pouco também sobre mãe solo e as famílias monoparentais no programa Bolsa Família. Porque o nosso foco é falar sobre essa questão da mãe solo, pensando na importância da gente ter essas conversas, essas reflexões, porque essa mãe solo ela vai ter uma importância, uma centralidade muito grande também no programa Bolsa Família. Então vamos seguir juntos. Então nós temos aqui, quais são os objetivos dessa aula? Aprofundar o conceito de família monoparental, a gente viu um pouquinho na aula 1, mas a gente vai aprofundar agora. Observar o lugar da mulher na Constituição Familiar Brasileira, Então, como a mulher ela se insere e é inserida nessa Constituição, nessa configuração. Refletir sobre as famílias monoparentais e a centralidade dessa mulher, mãe solo, nessa estrutura familiar e o que impacta, quais são os impactos socioeconômicos disso para essas mulheres. Então, a gente precisa falar desses impactos, dessas consequências. E analisar como as mães solo são impactadas pelo programa Bolsa Família. Então a gente vai ver isso tudo agora juntos. Então vamos começar. Então, as famílias monoparentais. Então a gente tem, segundo os dados do IBGE de 2010, com base na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de acordo com o IBGE, a família monoparental é constituída por um adulto responsável. Então, vamos relembrar essa definição. É um adulto responsável familiar, do sexo masculino ou feminino, tendo ao menos um filho, ou outra criança, ou adolescente, sobre sua responsabilidade, com a presença ou não de outros adultos na mesma unidade doméstica. Então, família monoparental, a gente vai ter um adulto responsável familiar, que pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Então vai ter um, e a gente sabe, pelos dados que a gente viu na outra aula, que essa família ela é constituída por um adulto, em geral, uma do sexo feminino, então geralmente uma mulher, tendo ao menos um filho ou outra criança ou adolescente, sob sua responsabilidade. Não necessariamente o filho, exatamente, mas pode ser outras crianças que estejam sob a responsabilidade desse adulto, com a presença ou não de outros adultos na mesma unidade, porque às vezes moram outras pessoas adultas também na mesma unidade doméstica, na mesma casa, enfim, nesse mesmo espaço. Porém, a responsabilidade familiar é apenas dessa uma pessoa, Então, a gente precisava trazer essa definição aí, retomar essa ideia. Então, as famílias monoparentais e as estatísticas. Então, estão trazendo dados sobre as famílias monoparentais no Brasil. Então, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN, apenas em 2020, quase 81 mil crianças registradas nos cartórios brasileiros possuem apenas o nome das mães nas certidões de nascimento. Então, a gente tem aí um número imenso de crianças que não são registradas nos cartórios brasileiros.
tá? Que são registrados nos cartórios brasileiros, mas que não possuem o nome do pai, possuem o nome da mãe, tá? Então, obviamente, a gente está sempre tendo pesquisas que vão renovar, observar esses números, tá? Então é importante a gente marcar isso, né? Porque às vezes você está vendo um dado aqui, mas um outro dado em outro slide ou em outra aula que esteja um pouco diferente, mas aí só você vê a questão da data, né, do ano. E aí, obviamente, que esses números mudam. Vale destacar também que o número de famílias chefiadas por mulheres praticamente dobrou nas últimas 2 décadas. Então, dados do IPEA, né, que foi um estudo feito pelo IPEA, chamado, né, Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, do IPEA, revelam que de 1995 a 2015, esse índice saltou de 22% para 40%. Então, o número de famílias chefiadas por mulheres saiu de 22% em 1995 para 40% em 2015. Então, a gente tem um aumento desse número. Tá? Então, esse número é muito importante para essa análise que a gente está fazendo, social, socioeconômica, que a gente precisa observar da construção da constituição familiar e do cuidado com os filhos e com o sustento da família, que a gente precisa ter, tá? Principalmente vocês que vão trabalhar aí com o programa, com as famílias, né? Com as famílias brasileiras em estado, né, de pobreza, que a gente precisa conversar sobre. Então, a gente tem aí uma reportagem, né, uma notícia, enfim, eu gostaria que vocês, né, se pudessem, pegassem o celular de vocês, aquele leitor de QR Code, que aí vocês podem depois, com calma, acessar aí já façam, né, com o telefone, já coloquem, porque depois vocês podem, quando acabar a aula, vocês podem dar uma lidinha nessa notícia. Acho interessante vocês buscarem novos, né, reflexões, outros textos, né, que não só esses que a gente está conversando aqui, mas outros para que vocês possam se atualizar, pensar, refletir sobre essa questão. Então, a gente tem, mulheres são responsáveis familiares em 81% das concessões do Bolsa Família. Então, elas são as responsáveis familiares, tá? Em 81% das concessões. Então, olha a importância dessa mulher, tá? Dessa mulher dentro, né, para o programa Bolsa Família. Então, 81%, gente, esse é um número muito grande. Então, no calendário de março do programa de transferência de renda do governo federal, 17 milhões das 21 milhões das famílias beneficiárias, então 21 milhões. Dessas 21 milhões de famílias, 17 milhões, gente, é um número enorme. Registram, né, mulheres como protagonistas dessas famílias. Então, esse número é enorme. Essa mulher é muito central, tá? E a gente sabe que além de ser a mulher como central, a gente ainda tem uma outra centralidade, que é a centralidade de raça. Em geral, é uma mulher preta, tá? Então, a gente tem a questão de gênero e raça, né? Como a gente estava vendo ali nos dados do slide anterior. Então, é muito importante a gente pensar nessa figura como uma figura muito importante. E esses dados, né, então essa notícia, ela é desse ano, né, 2023, e vem do próprio governo, do próprio site do governo. Então vamos refletir? Vocês conhecem alguma família monoparental que seja beneficiária do Bolsa Família? E como essa família, ela é chefiada por uma mulher, ela é uma família monoparental, né? Então você tem apenas a figura, um responsável, que no caso é uma mulher, e os filhos ou outros, né, outras crianças ou jovens ou adultos que ali habitam naquele espaço familiar, né? Então, como poderíamos abordá-la no recenseamento, né? Como a gente pode abordá-la nesse recadastramento, nessa atualização, né, nessas visitas, enfim, todo o trabalho que vocês, né, terão nessa coleta de informação, nessas atualizações, né, nesse recadastramento, enfim, nesse recenseamento,
né, do programa. Então, em olhar esses números, esses dados e fazer essa observação, né? Então, onde essa mulher está? Então, você nesse trabalho, observando, olhando, vendo com esse olhar crítico essa construção, né? Então, é muito importante vocês terem essa... pararem para pensar sobre isso, porque vocês vão estar de frente, vocês vão estar trabalhando diretamente com essas famílias beneficiárias de Bolsa Família. E famílias né, em estado de vulnerabilidade, famílias, né, que precisam do programa para o básico, tá? Para o básico da alimentação, do cuidado com o material escolar, ou seja lá o que essa família precisa ali para o seu sustento. Então, é muito importante esse olhar de vocês para essa figura como uma figura importantíssima, uma figura de uma responsabilidade muito grande, que se coloca, né, numa responsabilidade muito grande de manter essa casa, de manter essas crianças na escola, de manter essas crianças alimentadas, de cuidar dessas crianças, suas necessidades. Então, a gente precisa olhar para essa mulher, a gente precisa observar, e vocês que estão lá, não sou eu que vou estar lá, vocês vão estar. Vocês vão em busca dessas informações, vocês vão estar atuando para esse trabalho que é muito importante para o governo de um estudo sobre o programa. Então, vocês estão de frente disso. Então, é muito importante que o olhar de vocês seja um olhar humano, cuidadoso, observando essas questões, empático, observando essas questões sociais, né? E aí que a gente está vendo que envolve diretamente a mulher. E aí as mães solo no Brasil, vamos dar uma olhadinha nos dados. Então, o levantamento mostra, tá? Então, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Então, a gente tem, o levantamento mostra que 90% das mulheres que se tornaram mães solo entre 2012 e 2022 são negras. Então, aquela outra questão que a gente tinha falado sobre a questão de raça, né? Então, a gente tem 90% das mulheres. É muita mulher. É um número muito grande, tá? Então, é muito importante a gente observar isso. Quase 15% de lares brasileiros são chefiadas por mães solo. A proporção é maior nas regiões Norte e Nordeste. A maioria, 72,4%, vive só com os filhos e não conta com uma rede de apoio próxima. Então, olha esse número, gente, 72,4%. É somente a mulher com os seus filhos e sem rede de apoio. Então, quando você pensa numa mulher com seus filhos sem rede de apoio, porque a mulher ela precisa do apoio, não só institucional, não só o Estado, no município, a União, então não só o direito, né, a ter a creche para colocar seus filhos, né, para ter a creche, para ter, enfim, a mulher ela precisa, né, ela precisa ter uma rede de apoio. Então, vamos agora ver um pouquinho sobre as mães solo do Brasil. Vamos ver alguns dados, né, importantes sobre. Então, o levantamento mostra que 90% das mulheres que se tornaram mães solo entre 2012 e 2022 são negras. Então, é aquilo que a gente conversou sobre, né, essas famílias monoparentais formadas por mulheres. E essas mulheres, então a gente tem um dado que vai levar para a questão de raça, a questão de 90%, gente, é muita gente, 90% das mulheres que se tornaram mães solo entre 2012 e 2022 são negras. E quase 15% dos lares brasileiros são chefiados por mães solo, tá? E a proporção é maior nas regiões Norte e Nordeste. Então, tem um outro dado muito importante, aí está vendo, né, do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, Fundação Getúlio Vargas, 72,4% vive só com os filhos e não conta com uma rede de apoio. Então, é muito importante a gente pensar sobre essa questão da rede de apoio, porque quando você está, mulher, sozinha, cuidando dos seus filhos, e você precisa trabalhar,
que você precisa, né, ter outros afazeres, outras construções que você precisa fazer na sua vida, e você não tem uma rede de apoio, você não tem com quem deixar, você não tem quem te ajudar, você não tem com quem dividir determinadas responsabilidades diárias. Então isso é uma sobrecarga muito grande para essa mulher que tem que tomar de conta de tudo sozinha, de tudo. Então é claro que a gente vai falar depois sobre isso, que obviamente o governo, que o Estado, que o município, a gente sabe que existem leis que protegem, que as mulheres, né, têm direito a colocar seus filhos na creche, a escola. Então, né, existe, obviamente, essa construção institucional, porém a gente sabe que essa mulher muitas vezes trabalha até muito tarde. E essa criança vai ficar onde? Esse adolescente, esse jovem fica onde? Para essa mulher poder trabalhar, para essa mulher poder trazer o dinheiro para sustentar essa família. Então, é algo muito importante que a gente tem que pensar, porque a gente está falando de 72,4% que não tem rede de apoio, tá? E que isso gera não só efeitos econômicos, mas geram efeitos de saúde mental, psicológicos. Porque essa mulher, ela se vê num lugar que ela precisa cuidar dos filhos, dar atenção aos filhos, estar presente. Ao mesmo tempo, ela precisa trabalhar, ela precisa garantir os recursos para manter essa família. E sem rede de apoio. Então, olha a responsabilidade, a carga nessa mulher. E a gente já viu ainda nessa mulher negra, que a gente viu numa outra aula, que na escala homem branco, mulher branca, homem preto, mulher preta, ela é que ganha menos. Então, gente, é um cenário que a gente precisa sim pensar com muito cuidado, tá? Então, as mães solo no Brasil. Então, algumas informações bem importantes. São as maiores beneficiárias do programa Bolsa Família, né? Então, como a gente viu, os números são as maiores beneficiárias. Em geral, são mães pretas, tá? Então, aí tem uma outra, a gente está traçando o perfil aí, tá? Dessas mães solo no Brasil, maiores beneficiárias, em geral, são mães pretas. E muitas foram vítimas, né? Sofreram algum tipo de violência. Então, olha o estado de vulnerabilidade dessa mulher. Muitas sem rede de apoio, né, tendo ali, né, o básico para conseguir sustentar seus filhos, precisando trabalhar, conseguir alguma forma, né, de sustento, contam com o programa, né, contam muito com o programa para conseguir pagar ali, né, ter ali pelo menos básicos de alimentação e tudo mais. A gente vai ver depois, numa outra aula, o quanto essas mulheres, né, gastam essa renda, né, essa transferência de renda do governo pelo Bolsa Família, em geral com alimentação, tá? E às vezes com um material escolar ou algo que a criança precise para o seu desenvolvimento educacional, mas em geral é com alimentação, tá? Então a gente depois vai falar um pouco desses preconceitos de que a pessoa pega o dinheiro para gastar, sei lá com o quê. Gente, isso é fora da realidade. Então, a gente precisa trabalhar com os números, tá? Exceções existem, a gente precisa trabalhar com os números. E a gente tem dados sobre, tá? Então, essas mulheres, elas vão utilizar esse dinheiro para alimentar os seus filhos. Mulheres que a gente está vendo que vivem numa situação de muita fragilidade, vulnerabilidade e uma responsabilidade muito grande. A monoparentalidade, classe, raça e etnia, né? Então a gente, né, pensar um pouquinho nisso. Então a gente tem classe, mais 73% são pobres, tá? Então a gente tem essa questão da monoparentalidade, dessas mães que estão criando seus filhos sozinhas, correlacionada com classe, raça e etnia. Então, mais 73% são pobres. 87,4% tem a mulher como responsável familiar, né? Então, ela é a responsável, tá? Então, ela está ali dentro dessa família monoparental como responsável familiar. Mulheres negras são as chefes de família,
esse percentual sobe ainda mais, atingindo 64,4%. Então, a gente tem aí mulheres negras, mulheres pobres, né? Então, mulheres que são colocadas né, nesse lugar de sustentar, ser responsável familiar, tá? Por essas crianças, por essa família. Então, a gente tem essa centralidade hoje muito grande. A gente viu o quanto isso não aumenta, tá? Dessa mulher como a responsável familiar. A gente precisa pensar, refletir. Eu trouxe uma frase do Betinho que eu acho incrível, né? Uma pena que já morreu já tem um tempinho, mas ele é uma pessoa assim que pensou muito, né? Trabalhou muito, né? Pelo combate à desigualdade, à fome, à pobreza, enfim, é uma figura muito importante no Brasil. E ele diz assim: o desenvolvimento humano só existirá se a sociedade civil afirmar 5 pontos fundamentais: igualdade, diversidade, participação, solidariedade e liberdade. Então, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa diminuir a desigualdade, para que a gente possa se construir como uma sociedade justa, igualitária, ética, a gente precisa pensar nesses pontos. E quando a gente fala em mãe solo, a gente precisa pensar em igualdade, como a gente viu na outra aula, dessa divisão dos afazeres domésticos e do cuidado com a família sendo dividida entre homens e mulheres. A gente precisa de participação coletiva, e não só das mulheres, mas dos homens também. Porque a gente só vai conseguir mudar isso se a gente se unir. Então, os homens também observando, refletindo, olhando para si, olhando para os outros homens que o cercam e vendo, realmente, a gente tem que parar para pensar sobre isso. É da minha mãe, é da minha filha, é da minha mulher que estamos falando. Então, é participação, solidariedade, empatia, liberdade, tá? Então, a gente precisa pensar nessas questões. Vamos ver agora alguns desafios enfrentados pelas mães solo no Brasil? Então, a gente tem aí, sobrecarga de trabalho, né? A gente já falou isso outras vezes, mas é um desafio muito grande enfrentado pelas mulheres, tá? São responsáveis por todas as tarefas relacionadas à criação dos filhos, incluindo cuidados diários, educação, saúde, sustento financeiro. E essa sobrecarga, ela deixa a mulher exaurida, estressada, né? E aí ela vai acabar tendo problemas de saúde, né? Enfim, sem tempo para se cuidar, tá? Então, essa sobrecarga de trabalho impacta muito a mulher. Dificuldades financeiras, então falta de apoio financeiro dos pais ausentes, ou com rendimentos insuficientes para poder sustentar a família. A falta de assistência financeira pode levar a dificuldades para pagar contas básicas, como moradia, alimentação e educação. E aí, como você quer que essa mulher se mantenha com uma saúde mental ok, se ela não sabe se ela vai ter dinheiro para pagar o lugar em que ela vai morar com os filhos, o lugar, a comida que ela vai comer e vai dar para os seus filhos. Então isso é muito estressante, preocupante e afeta muito a mulher. Falta de tempo. Então, por precisarem fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, elas enfrentam a falta de tempo para si, né? Para o autocuidado. Isso prejudica a saúde física, emocional. Então a gente tem muitas mulheres que não conseguem cuidar do seu corpo, né? Fazer uma atividade física, algo que possa ser benéfico para ela, para a sua saúde. Então é muito importante a gente pensar nisso. Além disso, a falta de tempo prejudica a questão profissional, educacional, porque se ela consegue estudar à noite, mas à noite, quando ela quer terminar o ensino médio, ela quer fazer à noite, mas aí à noite, quem vai cuidar das crianças? Como é que fica, né? Então, essa falta de tempo, essa falta de divisão dessas responsabilidades com outras pessoas, essa falta de rede de apoio, lembra daquele número que a gente viu agora? Isso afeta muito, né, a mulher. Estigma social, julgamentos negativos por parte da sociedade. Gente, o que mais tem a mulher sendo julgada? Vou contar um caso agora. Estava ontem com uma amiga e aí ela falou que ela estava no restaurante, a filha dela tem mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, meses. E aí a menina estava com chupeta.
E aí alguém que não é ninguém da família, não é nem o tia, a tia dando pitaco na vida, né? Enfim, mas era uma pessoa do restaurante lá do bar, enfim, uma pessoa que eu não conhecia ela, que chegou e olhou, mas de chupeta com essa idade? Então as pessoas se metem na vida dos outros e geralmente, eu acho que vocês já devem ter percebido isso, em geral colocando na conta da mulher. Então se a criança faz qualquer coisa que não seja muito bem aceita socialmente, a frase clássica é: cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta cadê o pai, mas cadê a mãe dessa criança? Então é muito importante a gente repensar e se desviar desses estereótipos, desses estigmas que colocam a mulher, né, que botam a responsabilidade toda em cima dela e a culpam quando algo, né, não sai como a sociedade acha que deveria sair. Sendo que essa mesma sociedade, em geral, não está dando apoio a essa mulher. Então é algo bem complexo, tá? Então esse estigma pode afetar a autoestima dessa mulher, pode isolá-la socialmente. Falta de apoio e redes de suporte, como a gente já disse, né? Então essa falta de rede dificulta, né, o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Acesso limitado a serviços e recursos. Então muitas mães solo têm dificuldade para acessar serviços públicos, como creches, escolas de qualidade, serviços de saúde, assistência social. Então, a falta de acesso a esses recursos pode dificultar ainda mais a conciliação entre a maternidade e os outros aspectos da vida. Então, a gente vê alguns, né? A gente tem outros, mas a gente vê alguns, né, desafios enfrentados pelas mães solo no Brasil. As mães solo e as famílias monoparentais no programa Bolsa Família. Então, eu trouxe alguns testemunhos, achei bem interessante vocês ouvirem as próprias mães beneficiárias sobre o programa, tá? Então, a beneficiária Luana da Silva Santos, de Lauro de Freitas, na Bahia, né? E aí são dados da Secretaria de Comunicação Social, 2023, do governo, viu a situação da sua família de 14 pessoas se agravar com desemprego e exalta o papel do programa de melhorar a vida, né, dessa família. E aí ela diz, né, então abro aspas, eu acho que o pior dia da sua vida é quando você não pode levar alimento para sua família. E hoje eu posso contar com Bolsa Família. Fecha aspas. Então ela está dizendo a importância, porque ela coloca, ela mostra e ela compartilha com a gente, né, o quanto é algo muito duro, né? Ela coloca como o pior dia da vida, quando você tem pessoas da família com fome, querendo comida, né? E você, como responsável familiar ali, você não tem comida para levar para essa família, né? E ela vai colocar aí como a importância do Bolsa Família para conseguir, né, colocar comida na mesa. A moradora da capital do Rio de Janeiro, aí a Dona Rosa, já outra beneficiária, encontrou no Bolsa Família um suporte para enfrentar as adversidades e construir um futuro melhor. Então, ela diz, abro aspas, eu passei a utilizá-lo depois que eu fiquei separada, não tinha emprego. E ele sempre contribuiu muito para a segurança alimentar dos meus filhos. Então, quando eu comecei a trabalhar, realmente deu um suporte. Mas depois disso, eu consegui caminhar sem ele. Tanto é que depois eu fui fazer uma faculdade e hoje eu sou assistente social. Então, ela vai dizer o quê? Que ela contou muito com o programa. O programa foi muito importante para ela, tá? Só que depois ela começou, e aí com a ajuda do programa para conseguir comprar o básico e tudo mais, ela conseguiu arrumar um emprego, né? E aí depois ela não precisou mais do programa. Porque eu acho que também tem essa visão de que as famílias querem ficar ali só pegando dinheiro do governo e não vão querer trabalhar e não vão querer. Então, o exemplo da Danda mostra que não. Ela, em um momento de desemprego, tendo que alimentar sua família, teve a transferência de renda, teve, né, acesso ao programa Bolsa Família, porque cumpriu os requisitos, né, e regramentos para isso. E com isso, ela depois consegue um emprego, ela vai se desenvolver e aí hoje é assistente social. Né? Ela conseguiu fazer até uma faculdade. Então,
Há muitas pessoas que precisam da bolsa em determinado momento, depois conseguem, né, voltar a conseguir a se organizar e a ter outro, né, arrumar um emprego, e aí as coisas vão melhorando aqui, melhorando ali, e depois ela nem precisa mais, né, do programa. Outros testemunhos. A Raquel não quis que os filhos trabalhassem cedo, como ela fez, para que eles pudessem se dedicar aos estudos. E ela diz, abro aspas, eu fui contemplada com Bolsa Família. Não precisei pegar o tempo deles e colocar para trabalhar, né? Então pegar os filhos e colocá-los para trabalhar, para auxiliar no sustento. Eles poderiam ser crianças, brincar na rua, poderiam estudar para a prova. Eles não precisavam trabalhar para me ajudar, porque eu tinha o Bolsa Família me dando esse suporte. Então, o Bolsa Família, para poder assegurar o direito da criança, para a criança ela possa focar nos estudos, focar no seu desenvolvimento. Então, ele é muito importante, né? Então, e ela mostra isso, ela afirma isso, o quanto o Bolsa Família ajudou a não precisar colocar os seus filhos para trabalhar, e sim que eles se dedicassem aos estudos, tá? Então, são falas, gente, muito, muito importantes. Então, eu gostaria de terminar essa aula 2 com vocês com uma fala da Virginia Woolf, que diz assim, não se pode pensar bem, amar bem, dormir bem, quando não se jantou bem. Então, quando a gente pensa, eu, por exemplo, nesse meu lugar de educadora, hoje eu faço uma pós, né, em psicopedagogia, e a gente na pós a gente estuda muito sobre essa questão das dificuldades do desenvolvimento, da aprendizagem das crianças e dos adolescentes na escola. Então a gente sabe que o número de crianças e adolescentes que saem da escola, essa evasão escolar, né, que saem e abandonam a escola, ou o fracasso escolar, né, quando a criança não está conseguindo aprender, a criança e adolescente não está conseguindo aprender, existem vários fatores que podem estar levando, né, gerando isso. E um deles é a condição socioeconômica, por exemplo, a falta de alimento. Como é que você vai querer que uma criança consiga estudar, pensar, se ela está com fome? Então, essa necessidade básica do corpo, ela precisa ser suprida para que a criança tenha energia, tenha como se dedicar ao estudo. Então, como você pensa bem, ama bem, dorme bem, se relaciona bem, estuda bem, se você não tem o que comer. Então, o programa Bolsa Família, ele tira muitas pessoas, né, desse lugar da fome, da extrema pobreza. Então, ele é muito, 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 muito importante, tá? Então, gente, a gente se vê na aula 3. Foi bom estar com vocês. Tchau, tchau.